Bom dia a todos os irmãos e amigos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 1. Lucas 1, dos versículos 39 aos versículos 56. Lucas 1, dos versículos 39 aos versículos 56. Encontra-se na página 963 das Bíblias que estão à frente dos irmãos e amigos. Lucas 1, 39 diz assim: E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações, depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou aos nossos pais para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para casa. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nesta hora queremos ouvir a tua voz. Queremos que tu fales a nós através deste texto. Que seja o texto a falar e não eu. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vivemos num tempo em que estamos cada vez mais habituados a termos resultados imediatos, resultados rápidos. As redes sociais, os telejornais, as informações são cada vez mais passadas de forma instantânea. Quando acontece algo importante, queremos perceber logo o que é que significa, quais são as consequências reais daquilo e qual é que é o resultado final daquilo que se está a passar. Sentimos-nos mais seguros quando o caminho é todo explicado à nossa frente. No entanto, a vida cristã raramente se desenrola desta forma e é isso que nós vemos ao longo da palavra de Deus. Ao longo da história da salvação, Deus revela-se muitas vezes sem oferecer a explicação de todo o percurso que irá vir daí para a frente. Ele fala, Ele promete, antes de tornar visível todo o cumprimento daquilo que Ele disse. E esse é um momento difícil, mesmo para quem é um homem e mulher de fé, porque é o tempo entre a promessa que Deus faz e o cumprimento da mesma. É o momento em que é demonstrado se de facto nós temos fé ou se não temos fé. Como diz o autor aos Hebreus, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, nesse momento, entre a promessa e o cumprimento, nós demonstramos se confiamos apenas naquilo que nós vemos à frente dos nossos olhos ou se confiamos naquilo que disse, naquilo que é fiel e na sua fidelidade. E é aí que nós demonstramos se o nosso amor a Deus é simplesmente circunstancial ou se é baseado naquilo que Ele é, naquilo que é o seu caráter. O texto que lemos encaixa-se exatamente neste momento, nesta situação. Não no fim da história, não no seu cumprimento já, mas no tempo da espera entre a promessa e o seu cumprimento. E por isso, esta manhã, eu proponho aos irmãos abordarmos esta passagem por 3 pontos. Em primeiro lugar,
a graça de Deus que foi até Maria, o louvor que ela prestou a Deus e a fidelidade que sustentava este louvor. Os 3 pontos vão se entrelaçar, mesmo dentro de cada ponto vamos tocar nos outros pontos. Isto porquê? Porque onde há graça vem o louvor. E o louvor é sustentado pela fidelidade de Deus de geração em geração. Vamos começar então pelo primeiro ponto, que é a graça de Deus. E se virmos no versículo 39, vemos que Lucas começou de uma forma bastante simples. Ele disse: e naqueles dias levantou-se Maria, depois daquele anúncio do anjo, e ela foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. À primeira vista, esta frase pode parecer apenas uma transição na narrativa, mas na verdade ela tem algum significado. Maria levanta-se e vai, ela levanta-se apressadamente, porque Deus falou. Inclusive no anúncio do anjo, ele disse que a sua prima Isabel também iria conceber um filho. Ela foi, não porque já tinha percebido tudo, não porque tudo já era claro para ela e evidente, mas porque Deus tinha acabado de revelar a graça que tinha caído sobre ela de conceber o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isto que nós vimos na semana passada no anúncio do anjo. O texto aqui não nos diz como Maria se sentiu naquele momento, não nos diz se ela estava tranquila. O autor indica apenas o que ela fez, a sua reação ao anúncio do anjo. A fé neste texto não é vista como algo ou como alguém que diz que tem fé. Na verdade, é uma resposta imediata à palavra de Deus, neste caso, através do anjo. Maria vai, e vai de forma apressada, porque a graça de Deus foi sobre ela, por meio do anúncio do anjo, que o anjo lhe acabara de fazer. E este é o princípio central do Evangelho. A graça de Deus não surge como a resposta à fé do ser humano. Pelo contrário, é a fé que surge como resposta à graça que nos atingiu. Se invertermos esta ordem, nós perdemos o coração do Evangelho. A iniciativa é sempre do nosso Deus. E reparem, irmãos e amigos, isto vai contra a nossa forma natural de pensar. Isto não é o que nós, enquanto seres humanos, pensamos. Nós tendemos sempre a agir apenas quando nós compreendemos tudo o que vem daí para a frente. Quando nós conseguimos antecipar todos os fatores daquilo que nos veio, daquilo que nos chegou, da mensagem que nos chegou. Mas nas Escrituras, Deus raramente age dessa forma. Reparem, irmãos, Ele chamou Abraão, mesmo sem ele entender tudo. Ele chamou Moisés, mesmo sem lhe explicitar todo o plano. Entre outros exemplos ao longo das Escrituras. A obediência que vem da fé não pode ser construída na segurança que nós criamos daquilo que vem para a frente. Ela tem de vir da confiança naquele que fala, que é o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, que no seu caráter diz que Ele é fiel. Se a nossa fé depender de termos todas as respostas, nós não daríamos um único passo de fé na nossa vida. Maria não vai porque deixou de ser humana e passou a ser um ser sobrenatural e porque passou a compreender tudo o que vinha sobre ela. Ela vai precisamente porque a graça de Deus a alcançou no meio da sua vulnerabilidade, no meio da sua incapacidade, no meio dela não compreender tudo o que vinha sobre ela. Na verdade, a graça sustentou-a no meio da sua vulnerabilidade e a dependência de Deus foi a sua âncora para ela conseguir ir em fé e de forma apressada. E reparem, irmãos e amigos, isto tem implicações para a nossa vida. Muitas vezes nós esperamos sentir-nos preparados para obedecer. Esperamos sentir que temos tudo no nosso controle. Esperamos ter tudo claro para fazermos aquilo que Deus diz para nós fazermos pela sua palavra. Mas o texto mostra-nos que Deus chama pessoas que têm fragilidades, que não compreendem tudo e que continuam muitas vezes
a ter perguntas pelo percurso. A fé não é a ausência de nós termos perguntas. É a confiança suficiente para nós irmos, mesmo tendo algumas dúvidas, mesmo tendo algumas perguntas. Não porque não confiamos que vai acontecer, mas por não entendermos tudo o que vai acontecer. E vejamos que ao chegar à casa de Isabel, o texto torna ainda mais claro a iniciativa soberana de Deus, esta graça que caiu sobre Maria. Diz assim no versículo 41, e aconteceu que, ouvindo Isabel a saudação de Maria, a criança que estava no ventre, aquela criança que o anjo disse que estava no ventre de Isabel, que era João, saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. E reparem que o autor é cuidadoso ao atribuir este momento à ação direta de Deus. Não é a eloquência de Maria que convence Isabel, nem a sua capacidade oratória de se justificar aquilo que lhe tinha acabado de acontecer, aquele anúncio sobrenatural do anjo. O bebê reage, reparem, antes de qualquer palavra ou explicação de Maria. Isabel fala antes de conhecer todos os pormenores ou todos os detalhes daquilo que tinha acontecido na vida de Maria. Deus agiu antes que Maria precisasse sequer de se defender. Porquê? Porque a fidelidade de Deus não depende da nossa capacidade de nos explicarmos. A promessa que Deus tinha feito não era sustentada pela argumentação de Maria. Foi Deus quem confirmou aquilo que Ele mesmo tinha iniciado em Maria. A graça de Deus na vida de Maria foi reconhecida pela sua prima Isabel. E Isabel, cheia do Espírito Santo, proclama palavras que mesmo Maria não tinha entendido e que Maria não as tinha dito. Ela diz assim no versículo 42, e exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Isabel reconhece aquilo que não poderia saber sem intervenção do Espírito Santo. Ela disse isto porquê? Porque, como vimos no versículo 41, ela estava cheia do Espírito Santo. E ela ainda declara com humildade, no versículo 43, e de onde me provém isto a mim? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Antes do nascimento de Jesus, antes de qualquer milagre que Ele tenha feito, Isabel chama Maria, mãe do meu Senhor. Ela vê com os olhos do Espírito Santo, porque ela estava cheia do Espírito Santo, aquilo que ainda não era visível às outras pessoas. Ela reconhece que está perante o seu Senhor, aquele que iria trazer salvação ao seu povo, aquele que era o cumprimento da promessa de Deus ao seu povo. Deus usa a fé de outra pessoa para confirmar a promessa que foi feita a Maria. Deus usou Isabel para reconhecer a graça que tinha vindo sobre Maria. E o ponto-chave desta secção surge no versículo 45. Bem-aventurada a que creu, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Reparem, irmãos e amigos, que Isabel não exalta a coragem de Maria, não exalta a sua capacidade extraordinária de ser a mãe do Salvador. Ela exalta a sua fé. E mesmo essa fé não é apresentada como o seu mérito, mas como a resposta à palavra de Deus. Porque Deus falou, ela teve fé. Este versículo revela o padrão do Evangelho. Porquê? Porque Deus fala, Ele promete, Ele age. E como é que nós temos de responder? Em fé. Nunca é o contrário. A graça não é a recompensa da fé. A fé é fruto da graça. E este detalhe protege-nos de nós transformarmos a nossa vida cristã num teste de desempenho espiritual, como se pudesse ser pelas nossas obras que nós alcançamos a graça. Maria
não teve fé porque ela era extraordinária. Ela teve fé porque Deus falou com ela. Porque se a graça dependesse da nossa força interior ou da força interior de Maria, esta história nunca teria começado. O texto retira dos ombros de Maria o peso dela estar pronta para que Deus venha. E em aplicação para nós, o texto retira de cima dos nossos ombros o peso de estarmos prontos para receber a graça de Deus. Deus aproxima-se de nós mesmo quando nós não estamos prontos, quando nós não estamos preparados, quando nós reconhecemos que não somos capacitados. Quando nós compreendemos esta verdade, o centro da nossa vida deixa de ser nós próprios, deixa de ser eu, deixa de ser os meus interesses. O centro da nossa vida passa a ser Deus. Já não vivemos a tentar sustentar a obra de Deus com as nossas capacidades. Nós passamos a viver e a entender que somos sustentados pela obra que Ele iniciou em nós, pela Sua graça. Quando esta graça que Deus traz sobre nós é reconhecida e confirmada, o nosso coração transborda, o nosso coração responde, não consegue ficar calado e responde com gratidão, com confiança, com o reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo na nossa vida. E é neste ponto que o texto nos conduz para a resposta de Maria. Quando a graça de Deus foi reconhecida, o coração dela parece que transbordou, parece que saiu dela mesma e ela não se conseguiu conter perante a obra tão maravilhosa que Deus estava a fazer na sua vida de forma graciosa. E o louvor é a resposta natural à graça de Deus. E foi isso que Maria fez. E por isso, amados irmãos e amigos, nós avançamos para o segundo ponto, o louvor de Maria. Terminamos então o primeiro ponto, a graça que veio sobre Maria, e começamos o segundo ponto, o louvor. Quando Maria começa a falar, o autor assinala claramente uma transição no texto. Reparem, no versículo 46. Disse então Maria. Esta frase marca um momento de transição na narrativa. Até aqui, o foco estava em mostrar a graça que Deus tinha trazido na vida de Maria e as palavras de Isabel a exaltar a sua fé e o seu Senhor que estava no ventre de Maria. E agora, nós passamos para a resposta que vem de um coração que reconhece que aquilo que está dentro dela é muito maior do que ela mesma. O louvor é a consequência natural da fé que reconhece a graça de Deus na sua vida e nas nossas vidas. As primeiras palavras de Maria são muito simples, ainda no versículo 46. A minha alma engrandece ao Senhor. Reparem, amados irmãos e amigos, a transição não foi só de Maria estar a falar, de Isabel estar a falar, para Maria estar a falar. Parece que o foco muda. Não que Isabel estivesse a exaltar Maria em si mesmo, mas reparem que estávamos a falar o quão ela tinha uma bênção de estar e de conceber o Filho de Deus. Mas a resposta dela não vai por aí. O que é que ela diz? A minha alma engrandece ao Senhor. O centro do louvor de Maria não é aquilo que ela recebeu de graça pelo seu Deus, mas sim aquele que lhe concedeu essa graça. Ela não engrandece a bênção que Deus lhe deu, ela engrandece o Deus que lhe deu a bênção. Maria não começa por falar de si própria. Ela começa por louvar a Deus. E em seguida ela vai mais fundo e ela aprofunda esse louvor.
E ela diz no versículo 47, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E isto tem muito significado para nós. Maria chama Deus de Salvador. Ela coloca-se num lugar de quem necessita de redenção. Este detalhe é bastante importante para nós compreendermos este texto e compreendermos este cântico de louvor de Maria. Maria não louva como alguém que está acima da nossa condição humana, como se fosse um ser sobrenatural, especial, diferente. Não. Ela louva como alguém que reconhece a sua total dependência de Deus. Maria não louva uma suposta superioridade espiritual que ela tenha. Ela louva a mesma graça que salva pecadores como eu e como tu. O louvor dela vem da consciência da sua necessidade de Deus, não da sua autossuficiência, não da sua independência de Deus. E no versículo 48, ela até mostra a sua humildade. E ela diz, porque atentou na baixeza da sua serva. Maria não diz que Deus a escolheu por causa da sua humildade. Ela reconhece que Deus olhou para a sua condição humilde. Não há mérito aqui de Maria. Há graça. Graça atrás de graça. E ainda no mesmo versículo, Maria reconhece que a ação de Deus ultrapassa a sua própria vida. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Reparem que mesmo aqui, o centro não é Maria. Ela não se torna a protagonista da história. O louvor continua a apontar para aquilo que Deus é e para aquilo que Deus fez na sua vida. O reconhecimento que as pessoas darão não vem do mérito de Maria, mas sim da fidelidade de Deus ao longo das gerações à sua promessa. E Maria continua, porque o poderoso me fez grandes coisas e santo é o seu nome. Reparem, amados irmãos e amigos, as grandes coisas que Maria fala não são as suas conquistas pessoais, não são resultado do seu esforço, de algo inerente a ela. São as ações soberanas do seu Deus. Maria reconhece que Deus age com poder, mesmo através de um ser que não merece nada como ela. E é significativo também aqui que Maria una na mesma frase poder e santidade. Ou seja, Deus não age de uma forma aleatória neste mundo. O seu poder é santo. E a santidade de Deus manifesta-se na forma como Ele agiu e age ao longo da história. O louvor não deve celebrar apenas aquilo que Deus faz, mas também quem Deus é. E isso impede que o nosso louvor dependa das circunstâncias do nosso dia-a-dia. Outro aspecto fundamental é que este cântico de Maria ecoa das próprias Escrituras. As suas palavras ecoam dos Salmos. As suas palavras ecoam do cântico de Ana, que nós já lemos esta manhã, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2. As palavras de Maria ecoam da história do povo de Deus. Isto tem implicações reais para o nosso louvor. Isto ensina-nos que o louvor não vem apenas daquilo que nós sentimos no momento, dos nossos feelings. Ela vem de uma vida moldada e ensinada pela palavra de Deus. Maria louva com as palavras que ela aprendeu ao longo do tempo com as Escrituras. E isto tem implicações para nós. O nosso louvor não deve ser um mero improviso que está alheio àquilo que são as Escrituras do nosso Deus. As nossas orações, os nossos cânticos, a nossa adoração deve ser formada
pela palavra de Deus. Reparem naquilo que nós cantamos, domingo após domingo. Reparem nas nossas orações que fazemos, domingo após domingo. Reparem nas leituras que já fizemos também esta manhã e que fazemos, domingo após domingo. Nós procuramos constantemente ler a palavra, orar a palavra, cantar a palavra, pregar a palavra e até ver a palavra por meio da ceia e do batismo. E é assim que o nosso louvor deve ser. O nosso louvor deve vir da palavra do nosso Deus. Outro aspecto importante é que Maria louva antes de qualquer resultado que ela tenha, que esteja visível daquilo que foi a promessa que Deus fez. Ela ainda não consegue ver o cumprimento daquela promessa. Ou seja, ela não louva porque as suas circunstâncias se tornaram fáceis e por tudo está evidente para ela. Ela louva porque Deus foi gracioso com ela e Ele é fiel de geração em geração. Ou seja, amados irmãos e amigos, é a fidelidade de Deus que sustenta o seu louvor. Isto vai diretamente contra nós. Vai diretamente contra a nossa tendência de nós condicionarmos o nosso louvor, a nossa adoração ao nosso Deus, às nossas circunstâncias do nosso dia-a-dia. Muitas vezes, louvamos a Deus de uma forma simples e fácil. Porquê? Porque tudo nos corre bem. E quando tudo nos corre mal, o que é que nós fazemos? Calamos-nos? Deixamos de estar na igreja? Deixamos de querer falar com os irmãos? Quando apanhamos algumas pedras no caminho que nos desanimam, nós calamos-nos? Reparem que as circunstâncias de Maria eram particularmente difíceis. Não pensem conceber o Salvador nas circunstâncias que ela concebeu, sendo virgem, estando noiva de José, que sejam circunstâncias fáceis. Quem é que iria acreditar que ela, sendo virgem, iria conceber um filho? Mas foi precisamente nos momentos difíceis que ela louvou a Deus. E, amados irmãos e amigos, é precisamente nos momentos difíceis que nós mais nos precisamos de aproximar do nosso Deus. É nesses momentos que mais precisamos de reconhecer a nossa total dependência do nosso Deus. Quando estamos em baixo, precisamos ainda mais da comunhão com os nossos irmãos. A solução para os nossos problemas nunca passa por nos afastarmos de Deus ou por nos afastarmos da igreja. O afastamento, na verdade, só aumenta o problema e aprofunda a distância do nosso Deus. O Cântico de Maria ensina-nos que o louvor vem da confiança em quem Deus é, não das nossas circunstâncias. Maria louva porque confia naquilo que Deus prometeu e confia que Ele vai cumprir nela aquilo que Ele prometeu. Por isso, o Cântico de Maria não acaba aqui, na sua experiência pessoal. Porquê? Porque quando Deus é verdadeiramente louvado, o nosso coração aprende a descansar na sua fidelidade. Mesmo quando não compreendemos tudo, mesmo quando ainda não temos a resolução do nosso problema, mesmo quando tudo não está visível aos nossos olhos. E é neste ponto que o texto nos leva para o terceiro e último ponto desta manhã, que também já tocámos esta manhã, mas que agora vamos falar de uma forma mais profunda. A fidelidade de Deus. À medida que o Cântico de Maria avança, torna-se evidente que o louvor não fica apenas por aquilo que Maria lhe acabou de acontecer, pela graça que acabou de acontecer a Maria. Depois dela engrandecer ao Senhor pelo que Deus é e pelo que Deus fez nela, Maria alarga os seus horizontes e começa a falar da forma como Deus agiu na história e Ele age na história. Ela compreende que aquilo que está a viver
não é um episódio isolado da parte de Deus. Na verdade, faz parte de uma ação contínua de Deus ao longo do tempo e ao longo da história. Reparem no versículo 50. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com estas palavras, Maria mostra a sua experiência de uma forma muito mais ampla. Como eu disse, alarga os horizontes. O que Deus está a fazer na vida de Maria, na verdade, é apenas uma demonstração daquilo que Deus sempre foi. A fidelidade de Deus não estava limitada àquele momento que Maria estava a viver. A fidelidade de Deus vem desde sempre e permanece para sempre. E era isso que sustentava a fé de Maria. E era isso que levava Maria a louvar a Deus. Maria não vê aquilo que lhe aconteceu como uma exceção nesta história. Ela reconhece que Deus está a agir agora da mesma forma como agiu no passado. Ou seja, Ele simplesmente está a ser fiel ao seu caráter. Ele simplesmente está a ser coerente com aquilo que Ele sempre foi. Porquê? Porque Ele é fiel e sempre foi e será para sempre. E ela descreve no versículo 51 essa fidelidade em ação. Como? Ela diz, no versículo 51, com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento do seu coração. Estas palavras revelam que a fidelidade de Deus não é uma fidelidade passiva, como que seja um Deus que vê as coisas a acontecer e não tem nada a dizer. Deus intervém na história. A fidelidade de Deus confronta a ilusão do ser humano natural, do ser humano pecador, que ele é autónomo, que ele é independente, que ele não depende de Deus. O ser humano acha-se autossuficiente, acha-se independente, que não precisa de nada. Mas Deus expõe a fragilidade de qualquer coisa que seja construída fora da sua vontade. Mesmo quando a soberba do ser humano parece que vence neste mundo e neste tempo que nós estamos a viver, Deus permanece fiel às suas palavras. E no seu tempo, a justiça será feita. E Maria continua. Derribou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. Ou depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aqui Maria afirma que Deus mantém-se fiel ao seu caráter, mesmo quando a ordem do mundo parece dizer o contrário. Ela proclama que o verdadeiro governo da história não pertence àqueles que se dizem poderosos, mas pertence ao Deus Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. E é importante notarmos que Maria fala destas ações no passado. No entanto, ela vive num presente em que os poderosos continuam nos seus tronos e os humildes continuam a sofrer. Mas isto não é ingenuidade da parte de Maria. Ela tem fé nas promessas que Deus fez. Ela tem fé na fidelidade de Deus desde sempre e para sempre. Maria fala com a segurança de quem conhece o caráter de Deus e sabe que Ele é imutável e que Ele é fiel às suas promessas. Por isso, ela pode falar do futuro como algo certo. A sua convicção é que a história não está entregue ao acaso. Na verdade, a história está nas mãos de um Deus fiel, cujas promessas não falham, cuja palavra não falha. Ela não é definida, em última instância, pelas forças do poder humano. Mesmo quando a realidade presente parece contradizer essa verdade, a fidelidade de Deus garante que o seu propósito, que as suas promessas vão prevalecer. E Maria ainda continua no versículo 53 dizendo: encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Aqui o louvor afirma que Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Deus mantém-se fiel ao seu compromisso com os necessitados e com aqueles que
dependem inteiramente dele. Estas palavras não devem ser lidas como uma simples inversão de papéis. Elas simplesmente mostram o caráter justo de Deus. E se Ele é fiel ao que Ele diz, Ele vai ser justo e vai julgar. A fidelidade de Deus manifesta-se no cuidado por aqueles que reconhecem a sua necessidade de Deus, a sua dependência de Deus, ao mesmo tempo que mostra na resistência à autossuficiência do ser humano, depondo os poderosos, retirando o poder aos ricos. Deus permanece fiel à sua justiça, mesmo quando essa justiça ainda não é plenamente visível aos nossos olhos. E o texto continua, dizendo: auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Continuamos na fidelidade de Deus. Continuamos a falar daquilo que Deus fez, faz e vai fazer. Deus não age porque foi lembrado pelo seu povo. Ele age porque Ele próprio se lembra das suas promessas, das promessas que Ele fez lá atrás. Ou seja, a fidelidade de Deus não depende da nossa memória. Depende sim do seu caráter. Quando Maria diz que Deus se lembra, ela não sugere que Ele se tenha esquecido. Na linguagem bíblica, lembrar-se aponta na verdade para agir com fidelidade no tempo certo. Deus age porque Ele é fiel às suas promessas. Deus age porque Ele é fiel à sua palavra. Não é porque Ele é pressionado pelas pessoas ou porque Ele é pressionado pelas circunstâncias. E reparem que ela continua, fala do povo de Israel e ela por fim liga tudo à promessa que foi feita a Abraão. Ela diz no versículo 55: como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua descendência para sempre. Ou para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Com esta referência, a fidelidade de Deus atravessa centenas de anos. O que está a acontecer, na verdade, aqui neste momento, é o cumprimento de uma palavra que foi proferida há muitos anos atrás. Porquê? Porque Deus cumpre aquilo que prometeu. Ao mencionar Abraão, Maria reconhece que a sua própria história está ligada à promessa de Deus aos seus antepassados. A fidelidade de Deus não falha, mesmo quando existe uma aparente demora. Maria ainda não conhece todo o percurso que vai passar, nem toda a luta que terá pela frente a quando do nascimento de Jesus. Ela não sabe da fuga para o Egito. Ela não conhece a rejeição que Jesus vai ter ao longo do seu ministério. Ela não sabe da cruz. Mas ela sabe algo que é essencial neste momento. Deus é fiel às suas promessas. E essa certeza dá-lhe o sustento para a sua fé e leva ela a entoar este hino de louvor que é belo. Este texto recorda-nos que a nossa segurança não está na força da nossa fé. Na verdade, está na fidelidade daquele em quem nós depositamos a nossa fé. A nossa esperança não vem da ausência de dificuldades, como já vimos com Maria. Na verdade, vem da certeza de que Deus permanece fiel às suas promessas. A segurança da nossa salvação em Cristo não vem de nós próprios, não pode vir de nós próprios. Na verdade, a segurança da nossa salvação em Cristo vem da certeza que Deus permanece fiel e Ele guardará a nossa salvação até ao fim dos nossos dias. A graça de Deus mostrou a sua obra em Maria. O louvor de Maria reconheceu a graça de Deus. Esse louvor estava sustentado na fidelidade de Deus, que era de geração em geração. Ao percorrermos esta passagem, fica claro que a história desta passagem não gira em torno de uma mulher rica, de uma mulher com uma grande reputação. O autor não nos leva a olhar para Maria como o centro da narrativa. Ele leva-nos a reconhecer a ação de Deus que entra na história, que é fiel
e por isso cumpre aquilo que promete. Maria não é apresentada como alguém que tinha todas as condições e que era a mulher esperada para aquele momento, que era a mulher merecedora daquilo que lhe estava a acontecer na vida. Ela é apresentada como alguém que foi alcançada pela graça de Deus. Da graça que veio sobre ela, surgiu o louvor apropriado. O louvor que reconhece quem Deus é, aquilo que Deus fez na sua vida, pela sua graça. Maria ensina-nos que o louvor não é exaltar as nossas próprias obras. Na verdade, é engrandecer o Senhor das nossas vidas. É reconhecer quem Deus é e quem nós somos diante dele. E por último, o seu louvor, a sua segurança, não estava na sua autossuficiência ou em saber e ter a confiança plena que tudo ia acontecer porque ela era muito boa. A sua esperança, o seu louvor, a sua segurança vem do quê? Da fidelidade daquele que promete e que cumpre. Que nós possamos, esta manhã e ao longo dos nossos dias, reconhecer a graça de Deus na nossa vida por meio do seu Filho, que nos trouxe a salvação, que foi enviado por Deus para trazer a nossa salvação. Louvá-lo pelo que Ele é, pelo que Ele fez ao dar esse mesmo Filho para nos salvar. Ancorados na segurança que Ele é fiel para todo o sempre e vai guardar a nossa salvação para sempre. Amém. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, louvamos-te esta manhã pelo que Tu és. Tu és um Deus santo, poderoso e fiel. Louvamos-te pela Tua graça, demonstrada no Teu Filho, que entregou a sua vida por amor de nós. Tu que prometeste desde o Éden a semente, hoje nós podemos reconhecer que Tu cumpriste as Tuas promessas e que Tu és fiel em todo o tempo. Aumenta a nossa fé para que não dependamos de ver para crer, mas que possamos crer no Deus que foi fiel, é fiel e será sempre fiel. Sê connosco. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.